é mais fácil, às vezes, a gente começar pensando o que seria o humor, né? O humor, ele é o plano de fundo da vida emocional do ser humano, né? Então, ele é diferente, por exemplo, das emoções. As emoções, elas vão compor o estado de humor, né? Da mesma forma que, dependendo da situação, nós vamos ter emoções diferentes, vamos sentir coisas diferentes, né? Que nem, por exemplo, uma pessoa que tem pressão alta é diferente de uma pessoa que está com a pressão alta naquele momento, né? Se a pessoa está fazendo uma atividade física, está fazendo um exercício e a gente for medir a pressão dela, seria natural que ela estivesse com a pressão alta naquele contexto, né? Com as emoções, segue a mesma lógica, né? Às vezes o que fica mais perto para a gente entender o que é humor é o que no popular as pessoas entendem, estou passando por uma fase tal. Quando eu escuto isso, provavelmente eu vou pensar em um conjunto de sintomas de humor, né? Quando a pessoa se refere que está passando por alguma fase difícil, uma fase boa, né? Então, dá para a gente entender o humor, então, como um período bem definido de tempo, onde as emoções permanecem por um tempo maior do que o habitual, né? Então seria uma questão de diferenciar o que seria o patológico do que seria o normal. Isso, exato. As oscilações são comuns no nosso dia a dia. É o normal a gente um dia acordar triste por algum sentido, mas no dia seguinte superar aquilo e voltar a ter uma vida normal. O patológico seria aquilo que a gente não tem uma oscilação, ficaria perpetuando aquilo nesse sentido. Não existe ser humano que as emoções não oscilem, né? Só se tu tiver morrido já para não oscilar mais. E muitas vezes acaba se tendo até uma questão de dificuldade em entender o que são os diagnósticos dentro disso, né, Ricardo? Sim, com certeza. A maior prevalência hoje a gente acaba falando muito em depressão, falando em transtornos, mas acaba que a gente bota tudo numa miscelânea, numa coisa só. E às vezes dificulta até na questão do entendimento do tratamento, para poder a pessoa ter uma psicoeducação, entender o que está acontecendo com ela e aderir ao tratamento. Isso é uma das coisas que acontece muito. Com certeza, é extremamente frequente, né, Gerson? Porque tem coisas que não são patológicas, né? E às vezes as pessoas entendem como se fossem, né? Porque até para a gente puxar para outro lado os exemplos, né? Às vezes uma coisa que ficou famosa assim é a questão quando o pintor ele está na fase azul, né? Que até no inglês fica um sinônimo para sintomas depressivos, né? Que é o blue, né? E também a gente tem o blues puerperal, né? Que a gente chama, que vem um pouquinho disso, né? O pintor mais famoso que passou pela fase azul é o Picasso. Então, se tu pegar os quadros dele da fase azul, eles são todos com esse tom, um azul mais escuro, claro, que dá um tom melancólico para a pintura, né? Então, ele que inaugurou essa nomenclatura de estar na fase azul, né? E estar numa fase geralmente está apresentando alguma alteração de humor, né? Mas essa alteração não necessariamente é patológica, né? Por exemplo, no caso do pintor, olha quanto às vezes eles produzem na fase azul deles, né? E quais são os transtornos de humor mais frequentes que a gente vive assim, no nosso dia a dia que a gente consegue diagnosticar no maior prevalência? Disparadamente a depressão unipolar, né? Que é a depressão maior ou o que o paciente identifica como apenas como depressão, né? E a depressão ela tem muitos critérios para a gente conseguir dizer que a pessoa está depressiva, porque estar deprimido é diferente de estar com depressão. É né? Completamente diferente. Apesar de ter semelhanças, né? Entra naquilo que eu puxei ali da questão da pressão alta, né? A pessoa que tem uma hipertensão arterial sistêmica tem um padrão totalmente diferente de alguém que está naquele momento com a pressão alta, né? E da mesma forma que a gente deve tratar a pressão alta, a gente deve tratar os transtornos depressivos, né? Porque o médico ele só vai optar tratar se ele vai trazer um benefício muito grande para o paciente, né? E hoje é muito evidente que para quem estuda e para quem acompanha
essa questão dos transtornos psiquiátricos, o quanto traz de prejuízo para a vida da pessoa estar em um episódio de humor, né? Nos Estados Unidos tem vários dados sobre isso, mais que no Brasil. São coisas de bilhões de dólares de prejuízo, né? Por não conseguir trabalhar, por produzir menos, ou por perder anos de vida, né? Porque quando a gente quando a gente escolhe um tratamento para o paciente, a gente está pensando no mínimo que ele vai ganhar alguns anos de vida ou de qualidade de vida, né?